Olá pessoal, Nelson Fuirini, do canal Nelson Fuirini Eletrotermofototerapia. Hoje fazendo uma aulinha sobre micro-ondas, essa aula vai ficar aberta no YouTube. Entre no canal, se inscreva, dentro do canal tem um acesso para você entrar no site nelsonfuirini.com.br, onde estão todas as aulas, são os cursos de atualização em eletro de baixa e média frequência, termoterapia, laser e fase inflamatória, inflamação neurogênica e cicatrização tecidual. São os módulos que estão lá para adquirir, fazer atualização, para depois fazer novas discussões, novos lives. Tá ok? Vamos dar uma olhadinha aqui em umas coisinhas interessantes de micro-ondas que a gente precisa prestar atenção. Então vamos lá. Micro-ondas, forma de calor, conversão. A gente converte energia elétrica primária em eletromagnética. Tipo de calor, profundo. Sempre a gente vai usar um micro-ondas, a gente está pensando em calor profundo. Introdução. A base da produção de micro-ondas nada mais é que as válvulas de magneton, que evoluíram hoje em dia para os magneton multicavitários, que é esse que a gente usa nos equipamentos mais novos de micro-ondas. O valor terapêutico das micro-ondas é percebido em decorrência da produção de calor interno e, com isso, aumentamos o fluxo sanguíneo, promovemos a cicatrização e a reparação tecidual, além de aumentar a permeabilidade de membrana, favorecer nas trocas do meio intra e extracelular, também estimulando a produção da proteína HSP, que eu falo lá na aula de campos eletromagnéticos não ablativos, que a gente chama de alterações eletromagnéticas. Isso migrou lá da dermatofuncional e nós conseguimos encaixar com algumas frequências diferentes na ortopedia e traumatologia. Então, nós vamos ver aqui, existe essa aula lá na termologia para vocês poderem ver. Características dos micro-ondas. Esse recurso pertence à termoterapia, mas com uma qualidade específica. Sua energia é absorvida primeiramente na superfície e é transferida a partir daí para estruturas profundas. As micro-ondas contribuem uma forma muito conhecida de diatermia, atingindo tecidos profundos e superficiais, a partir da radiação eletromagnética. Então, isso aqui, essa radiação eletromagnética provém de uma corrente alterna elétrica de alta frequência, como provém ondas curtas. Só que a emissão é diferente, ela é um campo eletromagnético que nasce a partir da transição de uma corrente alterna elétrica entre as antenas, entre as placas. Aqui não, aqui é um campo indutivo, É uma corrente alterna elétrica de alta frequência que vira de um lado, vira do outro, gerando um campo magnético, mas ele sem uma ação de indução, ok? Micro-ondas. Dentro do espectro eletromagnético, as micro-ondas está localizada entre a radiação do infravermelho e as radiações de diatermia por micro-ondas. As características físicas da micro-ondas estão entre 1 metro e 1 milímetro de comprimento de ondas. E a frequência está entre 300 MHz a 300 GHz. Nós usamos, ou no mundo inteiro se usa muito mais, o micro-ondas de 12 centímetros de comprimento de onda por 2.450 MHz. Mas existe micro-ondas chamadas ondas decimais, 69 centímetros por 433 MHz. E existe também os micro-ondas de 32,7 centímetros de comprimento de onda, com uma frequência de 915 MHz. Então, o mais usado é esse, no Brasil a gente usa esse, no mundo inteiro há uma incidência maior do 12 centímetros. Continuando. Micro-ondas, componentes principais. Super principal, a válvula de magneton multicavitário. Aqui é o coração do equipamento. Outra coisa importante são os cabos coaxiais que é transmitida essa alta frequência até a antena. Esses cabos também são muito importantes e de excelente qualidade.
E o sistema de direcionamento de transmissão da energia até o paciente, são chamados de eletrodos, ou defletores, né? Refletores ou eletrodos, tá? São três, né? O longitudinal, o circular e o pirador. A gente usa mais o circular. Continuando. Micro-ondas, tipo de tecido e absorção do micro-ondas. A energia por micro-ondas é absorvida em tecidos com alta condutividade elétrica, ou seja, rico em água. São tecidos que apresentam elevado conteúdo de água, músculos, nervos e etc. Nesses tecidos existe nesse tecido existe muita água e a molécula da água são conhecidas como dipolos e tem diferentes polaridades na sua extremidade, positiva de um lado e negativa do outro lado. Quando os dipolos são submetidos a uma radiação de micro-ondas, vai ocorrer uma movimentação giratória, tá? Por quê? A corrente alterna elétrica de alta frequência, ela é alterna. Então ela vai mudando, né? Vira no sentido horário, depois no sentido anti-horário. O que acontece com os dipolos? Sofrem a mesma movimentação, de um sentido em outro, respeitando a frequência do micro-ondas. Os íons carregados que também estão presentes nesse tecido irão movimentar de um lado para o outro, seguindo a mesma orientação do campo da corrente alterna elétrica de alta frequência. A energia friccional resultante é a causa da geração de calor em diferentes níveis. Então, é por isso que gera calor, porque essas moléculas ficam girando, movimentando, há atrito, há fricção, e essa fricção gera calor em diferentes níveis, né? Principalmente nos tecidos ricos em água. Comparando o tecido muscular com o tecido gorduroso, encontraremos mais moléculas dipolares nos músculos que na gordura. Por isso que o músculo esquenta mais que a gordura no caso do micro-ondas. A absorção será maior no músculo e a produção de calor também será maior em comparação com a gordura. Aqui é aquele ponto que eu falei lá na aula de ondas curtas. Paciente muito obeso, não vale a pena arriscar ondas curtas. Vai para o micro-ondas. Porque ondas curtas ele entra, né? Ele gera uma corrente alterna elétrica de alta frequência em duas placas. E essa placa, então, para atravessar, ela tem que atravessar a pele, atravessar a gordura e fechar no músculo. O paciente muito obeso, ele não consegue atravessar a gordura, ele fecha na pele. E isso pode gerar uma cauterização ou uma queimadura. Okay? Então, precisa prestar atenção. Bom, aqui é um videozinho que eu fiz para mostrar, né, a importância de entender o que é esse campo e como ele existe, como é que nós podemos acreditar que ele existe, né? Então tem uma aulinha aqui para vocês, bonitinha, 3 minutinhos. Olá pessoal, uma demonstraçãozinha aqui para vocês de um emissor de micro-ondas. Tá? Isso é importante a gente prestar atenção nesse videozinho para a gente poder ter noções de calibragem e saber o que nós estamos fazendo. Então aqui eu tenho uma lâmpada fosforescente pequena, né, de luminária, que é muito boa. Aqui eu tenho emissor de micro-ondas circular, tá, do micro-ondas contínuo, com 12 centímetros de comprimento de onda, 27,12 MHz de frequência. Vou ligar aqui o equipamento, tá? E vou acionar esse equipamento a essa distância aqui. Você percebe que eu acionei e a lâmpada imediatamente acendeu, ok? Então veja, isso aqui é um aparelho de micro-ondas contínuo, tá? Isso aqui eu posso aproximar, então eu aproximei aqui um pouquinho, e vai de 5 centímetros até uma distância de 15 centímetros. Então você percebe que tem um campo eletromagnético, ele tem uma excelente digibilidade, tá? Olha aqui, eu saí do foco, apagou, saí do foco, apagou, tá ok? Então essa é uma vantagem que o micro-ondas tem em relação a ondas curtas. Sem contar as outras que nós vamos falar na parte teórica, né? Então hoje em dia a gente usa muito mais na clínica com micro-ondas do que com ondas curtas. Por quê? Primeiro, a higiene, né? Não entra em contato, não encosta nada no paciente. Segundo, a sua digibilidade é muito perfeita. Olha, é um formato de um cilindro, né? Um formato de um cilindro com furo no meio. Esse é o formato do campo, né? E nós temos assim, você percebe que a ação, ela é perfeita, olha. Desde que esteja na direção do feixe, né? Dentro da capacidade que ele tem, olha. Entrou, tem micro-ondas. Aproximou, acende mais, encandece mais o gás, tá? Isso para nós, na clínica, é muito bom. Por quê?
Não respeita a linha das pontas. Então, fazer micro-ondas em ombro, que faz várias proeminências, é tranquilo. Fazer no maléu, não respeita a linha das pontas, como acontece com ondas curtas. Por exemplo, uma aplicação numa coxa femoral, uma pessoa de uma certa idade. Então, ondas curtas é um perigo, porque ele não tem boa condição de dirigir os feixes, né? Ele vaza, ele espalha demais. Ele pode pegar nexo, tipo colo de útero, vagina, no homem, testículo, próstata, ureter e outros anexos de baixo ventre. E isso, muitas vezes, a pessoa já tem um problema e você gera um campo eletromagnético, gerando calor nessa região. Se tiver a possibilidade de sangramento, vai ter. Se tiver uma infecção, vai aumentar. Então é muito perigoso usar ondas curtas em quadril, né? Porque até por melhor que você ajeite a técnica, sempre tem uma dificuldade na dirigibilidade. O micro-ondas já não. Você consegue fazer uma focalização perfeita apenas na costa femoral, em decorrência dessa capacidade que ele tem, né, de se focar com grande facilidade. Se você quer focar mais, se aproxima mais, no máximo de 5 centímetros, tá? Seria essa distância aqui. E se uma área maior, se afasta até 15 centímetros, seria essa distância aqui. Tá ok? Consequentemente, o que acontece? Quando se afasta, é como se fosse uma lanterna. Se afasta, se aumenta a área de luminosidade. Diminui a intensidade, porque a dose é constante. Se você aproxima, você diminui a área. Como a dose é constante, fica mais o que? A lanterna clareia mais, fica mais nítido, né? É a mesma coisa do micro-ondas. Se eu afasto, eu aumento a área, diminui a concentração. Se eu aproximo, eu diminuo a área e aumento a concentração. É um excelente equipamento. Quem trabalha com ortopedia, traumatologia, reumato, usa muito calores profundos, porque não tem principalmente nas lesões crônicas, né? A gente usa mais os calores, né? O ondas curtas contínuo, o micro-ondas contínuo. Também temos ondas curtas pulsado e micro-ondas pulsado, que é um outro departamento, tá? Então isso seria um micro-ondas, e isso mostrar para vocês que é um equipamento em perfeito funcionamento, em boa concentração de carga, sendo apto a ser utilizado no tratamento. Saiu, pagou, chegou, recebeu. O seu equipamento está em perfeitas condições. Ok, pessoal? Abraço a todos, tudo bom para vocês. Então vamos lá, pessoal. Os tipos de eletrodo, para a gente terminar o tratamento. Então nós somos 3, né? Aqui é o circular, a da foto da impressão que está encostado, não está, está por trás, tá? Você nunca encosta os eletrodos do micro-ondas, tá? Aqui é o circular, que a gente mais usa, ele é mais focalizado. Aqui um longitudinal, pega para as áreas grandes, né? Percebe, não encosta no paciente. E aqui o pirador, que é são 3 focos de micro-ondas, focalizando um feixe num local só. Poucos equipamentos têm, é relativamente caro isso aqui, tá? Mas o que a gente mais usa é o circular e o longitudinal. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção, um abraço a todo mundo, estamos aqui inteira disposição para vocês. Um abraço.